Olá, sétimo ano. Tudo bem, meus amores? Vamos começar mais uma aula de língua portuguesa. E o tema de hoje, da nossa aula de hoje, é sobre as conjunções. Vamos aprender um pouco a respeito das conjunções, vamos conhecer os seus sentidos dentro de uma oração, vamos reconhecê-las, tá? Dentro de uma frase, de uma oração. Então vamos lá. Para nós iniciarmos aqui, eu vou ler com vocês a definição de conjunção. Vamos lá? Aqui nós temos conjunção é um termo que liga duas orações ou duas palavras de mesmo valor gramatical, estabelecendo uma relação entre elas. Como assim liga duas orações ou duas palavras? Bom, vamos lá. Para que serve a conjunção? Tá? Primeiro passo. Ela vai ser aplicada no seu texto, nas suas produções, para trazer clareza e conexão entre as ideias estabelecidas por você, tá? Então eu tenho lá uma palavra que vai unir, que vai fazer o papel de ligar palavras ou orações. Por exemplo, como assim palavras? Se eu disser para vocês, se eu enumerar para vocês uma sequência de objetos que eu vou comprar, por exemplo, tá? Eu vou até a papelaria, eu vou comprar lápis, borracha, caneta e tesoura. Esse E que eu utilizei para finalizar essa enumeração é justamente a minha conjunção. O papel dela aí é fazer essa união, é fazer essa ligação entre esses elementos que eu acabei de destacar, esses objetos, e no final essa união é estabelecida. Então eu posso unir tanto palavras, como eu mencionei para vocês, minha mãe mandou eu ir à feira e eu comprei banana, maçã e melancia, ok? Tá? Eu amo frutas e legumes. Eu estou usando o quê? Um E para unir palavras. Mas eu também posso, tá, usar essa conjunção para unir orações. Essas orações, logicamente, vocês já compreendem que são frases que apresentam verbos, tá? Por isso são orações. Então, nós temos aí, quando eu tenho duas orações e eu quero unir essas orações trazendo alguma ideia a partir dessa conjunção, eu vou utilizá-la para fazer essa ligação. Por exemplo, se eu disser para vocês que eu comprei um salgadinho para o meu lanche e minha mãe comprou apenas hambúrgueres. Bom, então eu fiz aqui uma ligação de eu comprei salgadinhos, comprei, tá? Eu tenho uma oração. Minha mãe comprou hambúrgueres. Então, comprei e comprei. Eu tenho duas orações. E no meio, entre elas, eu estabeleci uma ligação. E minha mãe, esse E fez o quê? Essa ligação, esse elo entre essas duas orações. E o responsável, né, para fazer essa ligação é justamente o papel da conjunção. Tá legal? Então, ela liga tanto palavras quanto orações. Eu trouxe para vocês esse E que eu falei para vocês repetidamente, a conjunção de exemplo, né? Só que nós temos inúmeras conjunções. E essas conjunções, elas vão ser muito importantes para a produção dos textos, tá? É quando eu quero estabelecer alguma ideia entre as palavras, entre as orações, e eu preciso encontrar uma palavra que vai fazer essa ligação, estabelecendo, trazendo um sentido para a minha frase, para o meu parágrafo, tá? Para o meu período. Então, eu vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos iniciais. Ó, ele joga futebol e basquete, duas palavras, como eu já mencionei para vocês anteriormente. Ele iria ao jogo. Agora, eu estou estabelecendo uma ligação entre duas orações. Ó, ele iria ao jogo, verbo aqui, ó, ir, mas estou sem companhia. Estou é o outro verbo, ou seja, eu tenho duas orações e nesse momento aqui, entre essas duas orações, eu utilizei
a conjunção mais, que estabeleceu uma ideia entre essas duas orações. E qual foi a ideia estabelecida a partir do uso dessa conjunção? Vamos lá. Eu iria ao jogo, tá? Eu iria ao jogo. Minha intenção era essa. Mas estou sem companhia. Então, eu iria ao jogo, mas estou sem companhia. Ou seja, existiu aí uma ideia de contraste, uma ideia de oposição entre essas duas orações. Por quê? Ele iria ao jogo, mas por falta de companhia, supõe-se que ele ficou desanimado. Não é isso? Eu iria, mas estou sem companhia. Então, estabeleceu uma ideia de oposição entre as duas orações, porque eu utilizei agora a conjunção mais, me trazendo uma ideia de adversidade. Uma primeira ideia em oposição à segunda ideia. Porque, naturalmente, se eu gostaria de ir ao jogo, eu iria. É isso? Supõe-se que a intenção inicial será realizada. Nesse caso, não. Ele iria ao jogo, mas por algum motivo, né, que esse motivo é estar sem companhia, o desanimou. Então, nós temos uma ideia de contraste. Eu costumo apresentar para vocês esse mais como uma quebra de expectativa. Como assim? A expectativa era que eu fizesse algo e no final não deu certo. Eu acabei não conseguindo êxito naquele meu desejo inicial. Então, existe uma quebra de expectativa com o uso desse mais, ok? Então, essa ideia aqui, eu tenho estabelecida, esse sentido é através da minha conjunção mais. Tá legal? Agora eu vou mostrar para vocês as outras conjunções e o valor de cada uma delas. Eu quero que vocês entendam quando eu utilizo o e, quando eu utilizo o mais, qual a ideia que essas conjunções estão transmitindo para o meu interlocutor, tá? Ou para o meu texto, para a composição daquilo que eu quero passar no meu texto. Vamos lá? Eu vou deixar a tela aqui mais cheia para facilitar, tá legal? Então, vamos aqui, ó. Para começar, eu trouxe para vocês uma charge aqui para mostrar para vocês essa ideia, tá? Da conjunção. E aí, vai fazer prova para o Enem? Não, vou fazer nem e nem. Nem trabalhar, nem estudar. Professora, esse nem e esse nem são conjunções? São conjunções. Agora, por quê? Reparem que aqui eu tenho nem trabalhar, eu estou diante de uma oração e também existe uma outra oração que é estudar. Então, nem trabalhar e nem estudar. Existiu aqui uma ideia de soma. Como assim uma ideia de soma? É uma ideia de adição, mas é uma adição negativa, porque eu não vou fazer uma coisa e não vou fazer a outra, ou seja, nem trabalhar e também não vou estudar. Então, ele somou duas ideias que ele não vai fazer. Então, esse nem e nem, ele estabelece uma ideia de adição. Professora, mas adição? Como assim? Ele está negando. Não importa, mesmo que haja uma negação, por exemplo, ele estudou e trabalhou, tá? Eu vou usar os mesmos verbos que aqui estão, ó. Eu vou trabalhar e estudar. Eu vou fazer uma coisa e depois a outra, certo? Trabalhar e estudar. Ok, então eu tenho ideia de soma. Perfeito. E agora, nesse caso, negando algo que eu não vou fazer. Eu não vou trabalhar e não vou estudar. Então, esse nem traz uma ideia de e não, tá? Então, também ele estabelece uma soma entre duas orações, nesse caso aqui, né? São duas ações que ele não fará, porém, trazendo uma ideia negativa. Não vou trabalhar,
nem vou estudar. Não vou fazer uma coisa e nem a outra. Então, tanto o nem empregado aqui, quanto vou trabalhar e estudar, ambos vão trazer um sentido de soma para essa oração, tá legal? Vejamos aqui algumas das conjunções. Nós temos as conjunções aqui que são chamadas de coordenados, mas isso não vem ao caso, porque nós não vamos aprender agora exatamente para classificar em coordenada ou subordinada. Nós apenas vamos aprender quais são as conjunções, tá? E qual o valor que elas estabelecem dentro de uma oração. Então, eu tenho aqui as aditivas, elas vão indicar adição, tá? Lembra de aditiva, adição. Bom, dá para estabelecer essa relação aqui para auxiliar vocês na compreensão. Então, como assim uma ideia de adição? Como eu acabei de mostrar para vocês agora, tá? O E traz essa ideia. Ele canta e dança, tá? Ele trabalha e estuda. Ele pinta e borda, tá legal? Então, esse E traz uma ideia de soma, de adição entre duas palavras ou orações. Eu também tenho também e tenho nem, como eu acabei de apresentar para vocês. Normalmente, nem e nem, ok? Não só, temos aqui algumas locuções, ó. Não só, mas também, como também, tanto como, tá? São locuções que me trazem uma mesma ideia. Mas, a princípio, o que eu quero que vocês levem em consideração são essas conjunções aqui. É o tema central do nosso conteúdo, que nós entendamos como usar e qual é o valor de sentido que ela estabelece dentro de uma oração. Tudo bem? Vamos, então, para as adversativas? O que seriam adversativas? Elas indicam oposição. Lembra que no iniciozinho da nossa aula de hoje, eu já falei com vocês sobre o mais? Que aquele mais traz uma ideia de quebra de expectativa? Por exemplo, aqui o mais aqui presente, ó. Ela é a conjunção base das adversativas, tá? Esse mais, sem o i, traz uma ideia de oposição em relação à oração, entre as duas orações, que ele está fazendo uma ligação. Por exemplo, se eu disser assim, ó, fiz regime o mês inteiro. Bom, se eu faço regime o mês inteiro, qual é a minha expectativa? Que eu emagreça, né? Mas não alcancei o meu objetivo. Ou seja, esse mais trouxe para essa oração, fiz regime o mês inteiro, mas não alcancei o meu objetivo, trouxe uma ideia de contraste, de oposição, né, estabelecida. Então, lembra da quebra de expectativa? Esse mais vai trazer essa relação de quebra de expectativa. A expectativa é que se eu fiz o regime, eu realmente conseguisse emagrecer. Aí, logo na segunda oração, vem aquela ideia de contraste em relação à primeira, de oposição, né, daquela expectativa que eu tinha para alcançar e eu não consegui alcançá-la. Então, esse mais, ele é responsável pelas ideias de contraste, de oposição, ok? Aí, além do mais, com o mesmo valor na oração, eu posso usar porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto. Depois vocês vão anotar aí, tá? Tem outras orações, tem outras conjunções. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto. Bom, temos aqui, ó. Não obstante, apesar disso, ainda assim, de outra sorte, ao passo que são locuções que me trazem a mesma ideia, né, de oposição, a ideia que essas conjunções aqui nos trazem. Ah, mas temos mais, ó, temos as alternativas, tá? Bom, a alternativa é muito fácil. Por quê? Elas vão indicar uma alternância. O que é uma alternância? Eu alterno entre um fato ou outro,
tá? Eu não tenho só ou não, tá? Eu posso colocar ou, ora. Aqui eu tenho outras, olha, já, ora, quer, seja. Por exemplo, ó, quer chuva, quer faça... Não, quer chuva, quer faça sol, não combina, né? Ora chove, ora faz sol, tá? Ora chove, ora faz sol. Sem problema nenhum, eu tenho uma alternância entre duas situações. Ora chove, ora faz sol, tá? Ou estuda ou trabalha. Também há uma alternância usando esse ou, tá? Deixa eu ver uma outra aqui. Seja dia, seja noite. Está sempre no celular, tá? Então, nós temos sempre uma alternância quando eu uso esse ou, esse já, ora, ou qualquer um dessas outras conjunções ou locuções aqui apresentadas, tá? A conjunção base, que traz a ideia de alternância, é o ou. A conclusiva, eu tenho o portanto, o logo e o pois. Como assim conclusiva? Eles exprimem uma ideia de conclusão, normalmente, tá? É uma oração que eu inicio e tenho a conclusão logo em seguida daquilo que eu estou fazendo, tá? Por exemplo, estudei muito, portanto, minhas notas aumentaram, tá? Então, eu tenho uma consequência daquilo que eu iniciei, tá legal? Se eu estudei muito, o que vai acontecer? Eu vou melhorar minhas notas, não é isso? Então, estudei muito, portanto, alcancei boas notas. Logo, alcancei boas notas. Então, eu tenho também essas outras conjunções com o mesmo valor do portanto. Eu posso substituir uma por outra? Claro que posso, tá? Tem também aqui por conseguinte, por consequência, pelo que. Temos também as explicativas, que trazem uma ideia de explicação, naturalmente, né? Bom, essa explicativa, ela apresenta o pois, tá? Reparem que existe pois como conclusiva e existe pois como explicativa. Como eu vou diferenciar? Através da ideia que ela vai apresentar. Se ela apresentar uma ideia de conclusão, tá? Ou de explicação, tá legal? Cuidado para não confundir, tá bom? Bom, existem algumas ideias, alguns valores, né, que vocês vão aprender ao longo das aulas. Posteriormente, esse conteúdo vai retomar, tá? Porque ele é muito importante para a construção dos nossos textos. E quando ele retornar, eu vou trazer para vocês explicações ainda mais detalhadas, porque aí eu vou poder cobrar de uma forma mais completa, tá legal? A princípio, eu quero apresentar a vocês as conjunções e que vocês reconheçam os valores destas nas orações, tudo bem? Então, vamos lá para o próximo. Aqui nós temos algumas frases, tá? As conjunções vocês já têm, tá? São as mesmas. Ora, quer. Aqui eu tenho uma explicação que eu vou passar para vocês depois como uma dica, tá? Do pois anteposto e o pois posposto, para não confundir conclusiva com explicativa, tá? Mas eu vou explicar isso aqui de uma outra forma, não aqui agora, tá? Na oração fica mais fácil. Agora vamos lá para os exemplos. Bom, primeiro exemplo é em relação a uma aditiva, tá legal? A uma aditiva. Então, a aditiva, ela vai trazer uma ideia de soma, como eu falei para vocês anteriormente, tá? De adição, de soma. Nosso amigo não veio, nem mandou notícias. O nosso amigo não veio e nem mandou notícias. Reparem que esse nem eu posso, tá? Também associar ao Enem, tá? E não, tá? E não trouxe notícia. Ó, nosso amigo não veio e não mandou notícias. Então, ele não fez uma coisa e não fez a outra,
tá? Eu tenho uma ideia de adição entre essas orações, ok? Veio e mandou. Vamos lá para a adversativa, ideia de oposição, contraste, quebra de expectativa. Olha, ele era muito rico, mas não era feliz. Olha aqui a quebra de expectativa na segunda oração. Bom, se eu penso que ele era muito rico, a ideia que eu tenho é que ele era uma pessoa feliz. Bom, claro que não necessariamente, mas ele teria tudo o que ele precisaria, né, para ser feliz. De fato, ele não era feliz. Então, existe algum contraste. Se existe um contraste entre as ideias apresentadas, existe uma ideia de adversidade, tá? Uma ideia de oposição. Mas poderia ser porém, reparem, ó, ele era muito rico, porém não era feliz. Ele era rico todavia, contudo, entretanto, ok? Alternativa, ora, quer, ó. Ora o tempo melhora, ora recomeça a chuva, tá? Eu tenho ora acontece uma coisa, ora acontece a outra. O valor de alternância, tá legal? Opa! Conclusiva, aquele que traz uma ideia de conclusão, tá? Em relação à primeira oração, ó. Eu tenho, portanto, que é a minha conjunção-chave aqui, tá? Pensou em conclusiva, pensa em portanto, mas eu também posso usar o logo, o por isso e o pois, tá? Bom, depois eu falo novamente sobre ele. Este cavalo é bravo, portanto, tome cuidado, tá? Esse cavalo é bravo, tá? Então, logo, tome cuidado, tá? Concluindo que ele é bravo, tome cuidado, tudo bem? Agora, a explicativa, porque naturalmente a gente já associa essa conjunção porque é uma explicação, né? É bem comum. Porque que o pois, que é posposto ao verbo. Depois eu explico na oração. Volte logo, porque amanhã será tarde. Então, aqui na primeira oração, é muito comum eu ter um modo imperativo, tá? É muito comum isso acontecer. Isso não é uma regra, mas é muito comum. E logo depois tem uma explicação relacionada a essa primeira oração. Volte logo, porque amanhã será tarde, tá? Será tarde, portanto, volte logo, né? Ah, professora, será que não dá para usar portanto? Como eu vou diferenciar uma conclusiva da explicativa? Então, a dica dada aqui é a seguinte: a explicativa ela vai acontecer geralmente, vou mostrar outras frases, geralmente após uma frase, no caso aqui uma oração, no imperativo, trazendo uma ordem, tá? Volte logo, porque amanhã será tarde, tá? É muito comum que essa construção seja estabelecida, mas nós vamos lembrar que a explicativa realmente traz uma ideia de explicação relacionada à primeira oração, tá? Conclusiva é a conclusão da primeira oração. Explicativa é a explicação da primeira oração. Tá legal? Então, vamos lá? Prosseguindo. Aqui, nós temos 3 exercícios, tá? Então, eu digo para vocês, como uma dica, que é o seguinte: quando nós conhecemos as conjunções, fica muito mais fácil de identificar o valor delas. Então, eu vou aconselhar a vocês que vocês peguem essa tabela que eu passei para vocês agora há pouco, vocês vão copiá-las, todas as tabelas que eu passei, vocês vão copiar para o caderno, tá? Vão pausar o vídeo depois que terminarmos agora essa aula, vão copiar para o caderno, esse conteúdo não está presente no livro de vocês, tá legal? E vocês vão, claro, a partir dos exercícios, a partir da prática, vocês vão memorizar, tá? Cada conjunção de acordo com o seu valor. Isso vai auxiliar bastante, porque toda vez que eu olhar para o todavia, por exemplo, eu já vou saber que estou diante de uma adversativa. Por quê? Mas, porém, todavia, entretanto, contudo, eu já sei que estou diante de uma adversativa.
Então, facilita muito esse conhecimento. No ano que vem, no 8º ano, nós voltaremos com essas conjunções e elas novamente serão muito utilizadas. Então, vai ser muito legal, muito importante para vocês. Tá legal? Falou bonito, todavia não me convenceu. Já dei até a resposta, né? Falou bonito, mas não me convenceu. Normalmente a expectativa de quem fala bonito é de que convença. Nesse caso, existe uma oposição entre essas ideias, portanto, todavia é a minha conjunção adversativa, ok? Então anotem aí, adversativa. Você presenciou a cena, portanto, pode explicar tudo. Bom, você presenciou a cena, o que subentende-se? Que ele já pode explicar tudo, porque já viu tudo o que aconteceu, né? Então, isso aqui, essa segunda oração, é a conclusão da primeira, tá? Se você presenciou a cena, conclui-se que você sabe, você conseguiu, você pode explicar tudo para nós, tá? Tudo pra gente. Bom, então, portanto, presente, trazendo uma ideia de conclusão. Poderia usar o logo? Poderia, sem problema nenhum, ok? As plantações estavam bonitas, mas o temporal destruiu tudo. Olha aqui a ideia de contraste de oposição, ó. As plantações estavam bonitas, mas olha o que aconteceu? O temporal destruiu tudo. Então, ocorreu aqui uma ideia de oposição entre as orações. Portanto, esse mais traz uma ideia de adversidade. É uma conjunção adversativa estabelecendo entre as orações uma ideia de oposição, ok? Agora temos só mais uma aqui. Vamos lá. Não me aguardem. Olha aqui aquela forma imperativa que eu falei para vocês, tá vendo? Ó, só que agora é negativa. Ó. Não me aguardem, porque não poderei chegar a tempo. Viu como fica muito claro pra gente? Ó, não me aguardem, dando uma ideia imperativa negativa. E logo na sequência, o motivo, né, desse pedido para que não aguardassem. Porque não poderei chegar a tempo. Ficou claro para vocês? Com certeza, né? O porquê, então, trouxe uma ideia de quê? De adição, uma ideia de oposição, uma ideia de alternância, uma ideia de explicação ou de conclusão? Claramente de explicação, letra D. Até porque eu consigo observar a conjunção porque, tá? Aqui. E a conjunção porque, ela nem consegue ser confundida com adição, oposição, alternância, explicação e conclusão, de modo algum. O porquê, ela apenas pertence às explicativas e apenas trazem uma ideia de explicação. A única que pode tanto aparecer na explicação quanto na conclusão é o pois, tá? É o pois, mas eu vou deixar para depois que nós aprendermos bastante a respeito desse conteúdo, nós retornarmos e falarmos sobre esse pois, tá? Primeira ideia é que vocês aprendam e entendam essas conjunções, que vocês as conheçam, que vocês aprendam, consigam perceber o sentido que elas vão estabelecer na oração, para ligar as orações ou para ligar as palavras, ok? E isso é o mais importante. Professor, eu tenho que conhecer que as conjunções são aditivas, adversativas, explicativas? Não, eu quero que vocês aprendam e entendam o valor, tá? Claro que auxilia bastante, deixa eu voltar lá um pouquinho, auxilia bastante quando eu já conheço essa classificação aqui. Mas o que mais me importa nesse momento é que vocês compreendam o valor delas, tá? Empregado na oração. Então, ó, indicam adição, indicam oposição. Ah, professora, trouxe uma ideia de oposição. É só o que me basta, tá? Não precisa dizer, por exemplo, que ela é uma adversativa. Não. Eu consigo só entender que trouxe uma ideia de oposição. Então, é o que eu preciso que vocês saibam. Tudo bem?
trouxe uma ideia de alternância, uma ideia de conclusão, uma ideia de explicação, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês, para nós finalizarmos, que existem também as locuções conjuntivas, tá? Nós aprendemos a locução há pouco tempo, as locuções prepositivas, não foi? Lá quando aprendemos na videoaula da semana passada. Então, agora são as locuções conjuntivas. Qual a diferença, professora? Nós já sabemos que as locuções são duas palavras que trazem um valor, né? De uma classe. Então, nesse caso, a locução conjuntiva traz o valor de uma conjunção, naturalmente. Perfeito. Sendo que a dica que eu dou para vocês é que elas vão geralmente terminar com que. Olha que legal. Visto que, desde que, ainda que, por mais que, à medida que, à proporção que, logo que e a fim de que. Então, são locuções conjuntivas que trazem uma ideia de conjunção, que também vão ligar, né, duas orações do mesmo modo que as conjunções, mas elas apresentam duas palavras, tá? Ou mais, terminadas em que, tá legal? Eu trouxe para vocês diferenciarem aqui, ó, as locuções prepositivas e conjuntivas. A diferença, ó, as locuções prepositivas têm valor de preposição. As locuções conjuntivas, valor de conjunção, tá? Não confundam preposição com conjunção. Preposição também ligam palavras? Sim, professora, ligam palavras. E também estabelecem sentido? Também estabelecem sentido, mas não funcionam, tá? Não são utilizadas da mesma forma que as conjunções. Tá legal? Locuções são sempre duas ou mais palavras com o valor de uma, tá? Agora, qual a diferença entre a locução prepositiva para a locução conjuntiva? Fácil. As prepositivas terminam com preposição e as conjuntivas terminam com a conjunção que, tá? Aqui, ó, as locuções prepositivas terminam em preposição, enquanto as locuções conjuntivas terminam com em que, tá? Então, vamos aqui, vamos observar aqui, ó. Locuções prepositivas. O mercado fica bem em frente ao banco. Olha aqui. Em frente ao banco. Eu tenho o ao aqui, olha, como conjunção lá no finalzinho, tá? Na verdade, o ao é a combinação de a mais o, tá? A mais o, eu tenho o ao, tenho preposição e artigo aqui, tá legal? Pedro viu a namorada dele através de. Aqui, ó, uma locução prepositiva, terminou com preposição. Com respeito a isso, olha aqui, terminando com preposição também, ok? Então, todas as locuções prepositivas terminam com preposição. E as locuções conjuntivas terminam com conjunção com que. Assim que chegar a sua vez, sentaremos mais na frente. Uma vez que não se comprometeu, perdera a credibilidade. João adoece à medida que deixa de cuidar da sua saúde. Bom, então ficou claro para vocês. Espero que vocês tenham compreendido, tá? As diferenças entre essas duas e todas aquelas conjunções e seus valores. Espero que vocês tenham esclarecido para vocês como são estabelecidas, né, esses valores, como encontrarmos, tá? Como diferenciar os valores destas orações empregadas na oração, tá? Dessas conjunções empregadas na oração. E é isso, meus amores. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima videoaula. Copiem esse conteúdo todinho, tá? Como eu falei para vocês, vai ser importante porque não está lá no livro de vocês, tá bom? Então, fiquem com Deus. Beijo, beijo. Tchau, tchau.